Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Empreende Macuxi. E o tema de hoje é casal que trabalha junto, será que dá certo? Estamos aqui com dois convidados muito especiais, pioneiros no estado de Roraima. Vou apresentar o Joaquim Magno de Souza, ele tem 61 anos, é diretor-geral da Roraima Adventures, operador de turismo receptivo e de natureza na região, formado em administração de empresas, mercado de turismo, gestão de segurança em atividade de turismo de aventura, palestrante de várias temáticas que envolvem o turismo. E temos aqui a Lena Matos, sócia proprietária da Roraima Adventures. Lena Matos é guia de turismo pelo IFRR, graduada em gestão ambiental pela Faculdade Atual da Amazônia, tem pós-graduação em gestão de empreendimentos turísticos sustentável, pós-graduação em gestão empresarial pela Estácio Atual, e em 2015 foi vice-presidente do Convention Visitors Bureau. Convention e Visitors Bureau. Convention e Visitors Bureau. Pois é, pessoal, bem-vindos ao podcast do Empreende Macuxi. E eu gostaria que vocês começassem aí falando um pouco da sua trajetória, né, que eu vi aqui que é bem extensa, né, a trajetória de vocês. Então vocês podem começar aí e falar pra gente um pouquinho como funciona, como foi. Legal. Primeiro agradecer pelo convite, né, a oportunidade da gente estar aqui, né, abrilhantando o programa de vocês e poder contar um pouquinho da história, da nossa história, a história da Roraima Adventures. Nós estamos aí no mercado já há alguns anos, né, como CNPJ já são 20 anos de história no turismo, né, e como autodidata, já são mais de 30 anos, né, promovendo algumas coisas dentro do estado de Roraima. E muito nos alegra saber que em 2023, né, a empresa se mantém, atravessou pandemia, atravessou várias turbulências e ao longo desses anos todos a gente se mantém no mercado e consegue ser inspiração aí para muita gente também que está empreendendo no turismo. E muito nos alegra saber que o turismo passa a ser uma vocação do estado também. Então isso é bem bacana e muito obrigado pelo convite. 30 anos de experiência, hein, Marina? Aí vai ter história para contar nesse podcast hoje, não? Bom, agradeço, né, o convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E como o Magno falou, temos muita história para contar. Como empresa, são 20 anos e sem PJ uns 30 e poucos anos. E olha lá, muita coisa. Se me deixa perguntar, vocês são casados há quantos anos? 34 anos. 34 anos. Então vocês realmente começaram no turismo juntos. Sim. E estão até hoje aí. Nossa, conta o segredo pra gente, pelo amor de Deus. Uma vez assistindo uma palestra sobre relacionamento, né, fizeram a mesma pergunta para um casal de amigos nossos. E aí a resposta dele eu acho bem interessante. Ele fala assim: muita paciência e muita resiliência. Né? Esse é o X da coisa. Porque vocês têm um contrato tanto familiar, que é o casamento, né, quanto também empresarial. E, poxa, lidar com um sócio já é difícil, imagine quando seu esposo, sua esposa, né? A gente sempre conversa que não deve misturar, né? Porque sabe como é que é? Deu algum problema, deu alguma ranhura entre os dois, não levar para dentro da empresa. Os colaboradores não precisam saber o que está acontecendo. Então, muitas vezes já aconteceu da gente ficar chateado com o outro, mas quando chega na empresa está normal. Trabalha normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, acho que o segredo também é não misturar casa com trabalho. E do mesmo jeito também do trabalho para casa, né? Muitas vezes a gente acaba não percebendo, mas senta ali na hora do almoço e é o tempo todo falando trabalho, só trabalho. E como é que vocês conseguem, assim, separar isso? Como é que vocês fazem para... Separar totalmente é complicado, né? Porque a convivência, ela exige bastante, porque são 24 horas praticamente, né? E como o trabalho é comum, então você acaba tendo os mesmos assuntos sempre. O que ela falou, eu acho que para a coisa funcionar sem muitos atritos, a principal regra é você separar uma coisa da outra, né?
Vida familiar é uma coisa, vida profissional é outra. Uma coisa não pode conflitar com a outra, porque aí você mistura tudo e acaba tendo problemas ali, inclusive estendendo esse problema, no caso do trabalho, para os funcionários, para o desenvolvimento do trabalho. Né? A fala da Lena me deu um tapa na minha cara, porque eu já trabalhei com meu marido, nós tínhamos uma loja, e eu acredito que o segredo principal de vocês, eu os conheço há bastante tempo, é que ou os dois são muito pacíficos ou uma pessoa é bem pacífica. Eu não sou uma pessoa pacífica, mas meu marido é meio termo. Então nós tínhamos uma loja e praticamente todo dia era briga, era quebra-pau. Não concordávamos com as coisas oriundas do dia a dia da loja. E graças a Deus a gente tomou a decisão, ele precisou voltar a Manaus para trabalhar e tomamos a decisão de repassar a operação. E hoje ele me ajuda com o motel, mas apenas como consultor. Ele não está todo o tempo em Boa Vista, ele passa períodos aqui, períodos em Manaus. Acredito que isso é o que mantém as coisas na mais santa paz. Mas eu admiro muito, porque não é fácil. Para mim não foi fácil. Não sei se eu voltaria a experimentar essa experiência de estar todo o tempo ali com o meu marido o dia inteiro, lado a lado, e debatendo, precisando entrar em comum acordo. É complicado. É preciso buscar um equilíbrio, né? E é preciso racionalizar bastante as coisas, porque se você não conseguir racionalizar e ser bem racional mesmo nas decisões que você precisa tomar, porque acaba que você acaba levando de casa um pouco para o trabalho, acaba levando um pouco do trabalho para casa, né? Isso é inevitável, mas você tem que buscar sempre o meio termo, né? Então a gente tem como regra assim, trabalho é trabalho. Tem que trabalhar dentro dessa linha. Por mais que você possa ter alguma dificuldade, né, não deixar que isso influencie nas suas decisões no trabalho. E claro, em casa, né, como você falou, às vezes você acaba levando do trabalho para casa, mas aí já não é tão complicado, né? O inverso é pior do que essa situação, essa linha. Falando assim de dificuldade, como é que vocês fazem para, por exemplo, quando que acontece muito com a Marina, né? Tem essa divergência de opinião, por exemplo, na empresa. Como é que vocês fazem para lidar com isso? Não temos assim, a gente não leva para o trabalho. O que acontece? Quando há uma situação conflituosa fora do trabalho, né? E isso acaba indo, porque trabalha junto, não tem como. O humor não é o mesmo, né? A leveza não é a mesma. Mas nesse momento você tem que vestir uma capa, né? E falar, bom, deixa isso aqui de lado e vamos tratar do que tem que se tratar aqui tecnicamente, né? Assim, friamente, o que a empresa tem que funcionar. Então, se tem uma decisão, tem uma coisa para ser ajustada e tudo, então se veste uma capa. E aqui a gente sempre teve a diretriz de dizer assim: aqui dentro não tem marido e mulher, aqui dentro tem 2 sócios. Né? E tem que olhar sobre esse prisma, né? E tem dado certo. E como sócios, assim, como sócios, como é que vocês fazem, tipo assim, porque até mesmo dentro da empresa, né? Às vezes um quer fazer uma coisa, o outro acha que não é desse jeito. Como é que vocês fazem aí para balancear um pouco isso? Como sócio, a gente tem procurado, como o Magno falou, usar não a emoção, mas a racionalidade. Às vezes tem algum assunto que a gente tem que resolver, e às vezes você procura pender por um lado da emoção, como marido e mulher, só que lá a gente não tem. A gente tem que cuidar e olhar por esse lado que os 2 sócios têm que resolver. Então a gente sempre olha por esse lado. Às vezes um não aceita, mas o outro está querendo fazer alguma coisa. Aí a gente tem que ponderar, não, vamos pensar e ver como fazer. Aí assim a gente vai resolvendo. E lá vocês têm assim, tipo, as atribuições entre o que cada um faz bem definidas, ou não, faz um pouquinho aqui, eu faço aqui, ou cada um faz tudo? Tem um organograma, né? A empresa tem um organograma, né? Então, tem uma diretoria, tem uma direção geral, né? Que é quem pensa no macro, né? O que acontece, né?
No caso eu, tenho mais essa visão do Estratégico. da estratégia, da visão do que pode ser bom, que não pode ser bom, da maior parte dos relacionamentos, né? Ela vem em segundo lugar, né? Logo embaixo, mas não menos importante do que a diretoria geral. Mas as decisões sempre do que vai acontecer é tomada em conjunto, porque os dois são sócios iguais na empresa. Então, não há esse tipo de conflito. É apenas uma escala hierárquica, né, para essa tomada de decisão. E depois, os outros setores da empresa. A empresa não é tão grande assim, mas tem outros setores. Tem a parte administrativa, financeira e fiscal, né, tem a parte comercial, tem a questão da parte de marketing, tem a questão da parte operacional, né, e todas essas atribuições a gente sempre dialoga junto para tomar as decisões. Como somos sócios, embora a hierarquia seja diferenciada, mas a sociedade ela é igualitária. Então as decisões sempre são tomadas no que é melhor para a empresa, independente da parte emocional ou da parte de conjugal. Bem legal isso que você falou, Magno, das decisões, a melhor decisão para a empresa. Eu assisti uma entrevista tem umas 2 semanas de um CEO de uma indústria farmacêutica e a sócia dele é a irmã dele. E aí ele foi questionado como é que eles fazem para tomar decisões, quem que é o manda-chuva, quem que toma a decisão final. Ele falou, não, nós dois tomamos a decisão e o não sempre prevalece. Os dois precisam dizer sim para que a coisa aconteça. Se um não concordar, então a gente não faz. Tudo é uma questão de argumentos, né? Eu penso que quando você tem certeza de que aquela ideia ela é boa, você tem argumentos que possam comprovar que ela é boa, né? Então você tem que convencer o outro lado de que a tua ideia é boa, né? A gente sempre fala que às vezes não pode ser teimoso. Porque eu não quero, porque eu não gosto, aí é pessoal, né? Então você sempre avaliar os riscos, né? Se aquela tua ideia e comprovar que a sua ideia ela está alinhada com sucesso, com resultado positivo. Eu acho que você tem que às vezes ceder. Por exemplo, eu sou um sonhador, né? Eu sou um visionário, então tem coisas que eu vejo que às vezes elas não são muito racionais. O visionário nem sempre ele é racional, ele é um sonhador, ele imagina que alguma coisa pode dar certo. Ele pensa muito com emoção, né? E às vezes, se você for muito racional nessa hora, você fala, isso não vai dar certo, né? Mas se não fosse assim, ninguém voava, ninguém ia para a lua, ninguém mergulhava, ninguém fazia nada. Quantas coisas aqui foram feitas no turismo em Roraima, por quê? Porque eu posso chamar, eu sou mais arisco nessa parte, né? Arrisquei mais. Quantas coisas foram feitas no turismo, inclusive, porque eu acreditava que dava, fazia, né? Às vezes ela fala assim, não, ela mais pé no chão, não, isso aqui não é muito bom, eu falei, mas eu vou arriscar. Eu arriscava e muitas coisas davam certo. Então, às vezes, é preciso ter um visionário e é preciso ter um outro que coloca seja mais pé no chão. Pé no chão ali, ó. Tá aí o segredo dos 20 anos já de CNPJ e 30. Né? Porque tem a pessoa que pensa na parte mais estratégica, em alavancar e descobrir novas coisas, em tomar risco, e tem aquela outra pessoa como a Lena, né, que... Não, peraí, calma. Peraí, vamos segurar mais um pouco, vamos ser um pouco mais racional, e é importante na empresa, não só uma empresa entre casais como a de vocês, como qualquer outra empresa. Sim. Né? É importante você ter tanto essa parte de análise de risco quanto essa de sonhar. É bacana demais. Não é só pelo certo, né? Se a gente fosse só pelo certo, ninguém errava. Né? Ninguém errava. Na verdade, é o erro que faz com que você evolua, que você consiga crescer, né? E aprende também com os erros, exatamente, né? Nesse período todo. Quantas vezes já não cometeram erros e conseguiram evoluir, conseguiram passar, superar, né, todos esses obstáculos. Magno, aproveitando o gancho, já que você falou do estado de Roraima, eu queria saber qual a maior dificuldade em ser o estado mais setentrional do Brasil. Que hoje nós... Olha, no passado, eu costumava falar que Roraima era um pedaço de terra entre o Brasil e a Venezuela. Né? Por quê? Era longe. Ninguém vinha para Roraima, não tinha estrada, a BR-174 não tinha nem asfalto naquela época, né? E a gente estava começando a trabalhar no turismo. Então, para chegar em Roraima, e tinha uma única empresa que voava para cá, que era a Varig, olha só, quanto tempo faz isso. Então, como trabalhar o turismo num pedaço de terra entre o Brasil e a Venezuela, né? Então, começava por aí.
Foi difícil no começo você colocar Roraima no mapa do turismo sem um produto, né? Hoje tem vários produtos, tem várias agências trabalhando, mas naquela época não tinha. Então se criou o quê? Qual o primeiro produto? Monte Roraima, né? E aí você colocar o estado no mapa do turismo e convencer as pessoas a vir para Roraima já foi um desafio muito grande. Isso lá pelos anos 90, mais ou menos, 94, 95, mais ou menos. Então já era muito difícil naquela época. Hoje, e não tinha internet, hein? Naquela época não tinha internet, estava engatinhando a internet ainda, imagina. Então hoje os desafios são outros, né? Porque o pessoal fala em concorrência, né? Nossa concorrência não está aqui dentro do estado. Aqui nós temos concorrentes, empresas concorrentes, mas todos estão trabalhando no mesmo destino e todos estão levando o nome de Roraima para fora, de certa forma. Então, somos concorrentes, mas todos trabalhando com o mesmo objetivo. Concorrentes e ao mesmo tempo parceiros. Parceiros, né? O nosso maior desafio hoje é fazer com que as pessoas optem por nós. Por que nós estamos falando de bilhete, né? Preço de bilhete. Por que as pessoas vão para o Nordeste, vão para o Sul do país, vão para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro? Porque tudo ali é muito próximo, muito mais barato para você fazer do que a pessoa vir para Roraima para fazer o quê em Roraima? Então, estar no estado setentrional tem essas dificuldades, esses desafios, né? Que não é fácil, não é pouco, mas também tem a vantagem de ser um estado diferente. Né? Um estado novo, um estado onde não está bem conhecido ainda. E aí você desenvolver produtos que façam com que as pessoas realmente falem assim, vale a pena eu desembolsar um bilhete aéreo, né, caro, um pacote que não é muito barato às vezes para vir para cá, longe, a pessoa para vir para cá tem que valer a pena, tem uma semana, 10 dias para valer a pena, ninguém vem para cá para ficar um dia ou dois, só 3 dias. Então tem esses dois lados, o lado do desafio e o lado do estado que é diferente, né? E aí tem que saber oferecer esse diferencial. Uma vez me pediram assim para mim trabalhar sobre uma visão do estado de Roraima. Como é que você oferece Roraima? Bom, nós temos o Lavrado, que é o mesmo cerrado lá da região centro-oeste. Então, ninguém vai sair do centro-oeste para ver cerrado em Boa Vista. Temos rios, temos cachoeiras, Minas Gerais, bonito, tudo isso tem ali, né? Uhum. O que nós temos de diferente para fazer com que as pessoas venham para cá? Então, a gente tem que vender a experiência, né? Aliar os atrativos que nós temos, né, a cachoeira, o Monte Roraima, que não são poucos, que né? não são poucos, né, mas oferecer uma experiência diferente. Hoje se fala muito em vender experiência, tudo é experiência, tudo é experiência. Mas no turismo, você vai saber se a pessoa viveu uma experiência depois que ela vai embora, né? Se ela vai falar bem do teu estado, do atendimento, do atrativo, daquilo que ela experimentou. A partir daí você começa a construir realmente Roraima como destino. Muito bom. Muito Pô, bom. bacana. E assim, eu acho importante, né, essa parte do turismo de trazer pessoas de fora para conhecer Roraima, que não é só o turismo que ganha com isso, são vários outros setores. Uhum. Roraima, querendo ou não, muita gente não sabe nem que é um estado, se a gente for perguntar no Brasil, né? A gente já viu vários vídeos, vários memes, pessoal relacionando Roraima a Rondônia. Uhum. A gente precisa criar um pouco de protagonismo e vocês ajudam com isso, né? Essa parte de vender experiência, de mostrar que aqui realmente tem belezas naturais incríveis, sim, como o Iramutã, o Tepequém, né? Serra Grande, Monte Roraima. Comunidades agora que estão se abrindo para o turismo. As comunidades indígenas, eu já visitei, sim, uma maravilhosa. Uhum. E o receber, quanto mais turistas nós recebermos, mais o trade vai se desenvolver como um todo. Nós, sim, recebemos o Emerson aqui semana passada e ele comentou um fato histórico, que em 2001 aconteceu na cidade o concurso público, um dos primeiros concursos públicos, e Roraima recebeu muita gente de fora, muitos turistas para fazer o concurso. E nós tínhamos supermercados que funcionavam até as 7 horas da noite, restaurantes, pouquíssimos restaurantes que abriam à noite, a maioria dos restaurantes só abriam de meio-dia. Então ele falou que isso forçou o estado a se desenvolver. Uhum.
Então, quanto mais turistas a gente receber, mais hotéis nós teremos. Com certeza. E só para te dar um exemplo, ontem eu atendi um cliente e aí ele vai viajar dia 7 de setembro. Aí ele, Lena, eu acho que eu vou fazer minha reserva só quando eu chegar. Eu chego dia 6, aí eu chego na hora no balcão. Eu falei, não. Ele já veio aqui antes pro Monte Roraima. Ele disse, não, mas eu já cheguei. Não, hoje não tá mais assim. Então, Mudou. faz pra mim, por favor. Aí eu fui, liguei no hotel. Não tinha mais reserva nesse hotel que ele queria. Eu fiz em outro hotel, expliquei pra ele. Ele, meu Deus, e eu queria fazer no dia que eu chegasse. Como Roraima mudou. Pra você ver, desses tempos que o Emerson falou. E esse tempo que ele veio, isso que ele veio em 2018 agora. E é o tempo que já mudou. Não se chega mais de um mesmo dia querendo fazer reserva de um hotel para o mesmo dia. Na mesma situação é a passagem de ônibus. Se você não comprar um dia antes, você não consegue mais. Para ver a quantidade e o desenvolvimento que a gente está. Isso mostra que a gente está crescendo, Sim. né? E essa que a gente estava falando semana passada também, referente à estrada que estão construindo aí para Guiana e tudo mais, e o quanto ainda nós somos um estado promissor, né, que estamos ainda a passos um pouquinho lentos, mas caminhando ali para frente, para sempre trazer, né? O turismo o conceito dele é a movimentação das pessoas com geração de renda, né, na localidade. Esse é o conceito básico do turismo. Roraima não tinha vocação para o turismo quando a gente começou. A Roraima de Ventos começou de teimosa que era, né? E fomos ficando e tudo certo. Mas Roraima hoje já é um destino turístico. Não só do turismo de naturismo, mas turismo de negócio. Né? Você vê que o Emerson deve ter falado sobre a parte de agricultura, pecuária e muitos empreendimentos sendo estabelecidos no estado. E tudo isso aí gera demanda do turismo de negócios, né? Turismo de eventos, que no passado tivemos uma movimentação muito maior do que hoje, mas o turismo de eventos também. Então, se Roraima antes não tinha vocação para o turismo, hoje já tem uma demanda natural. Então, isso vai fomentando a economia do estado. Mais uma alternativa de renda para o estado. Pô, Muito bacana. bom, muito bom. Assim, vocês além de também, né, porque a gente sabe que o Monte Roraima ele é um pouquinho do Brasil, um pouquinho ali da Venezuela, vocês falaram também que atendem Gran Sabana, né? Como é que é esse desafio em promover, até mesmo com um país externo como a Venezuela, promover um pouco essa aliança para poder levar as pessoas até lá? Fala. Olha, tudo passa pelo relacionamento. Eu digo que relacionamento abre e fecha portas. Se você faz um mau uso do relacionamento, você fecha portas para você mesmo e para o entorno, do seu entorno. Ao longo dos anos, a gente entendeu que a parceria dá bons frutos. E sempre procuramos nos relacionar bem, tanto com as instituições brasileiras, seja os organismos, né, ICMBio, FUNAI, todos os organismos envolvidos, ligados ao turismo, que é a nossa atividade, assim como os organismos também representativos do governo, municipal, estadual e federal. Sem bandeira política, né? Então, a gente sempre teve muito esse cuidado para quê? Para que a gente pudesse se relacionar bem, porque isso abre portas, isso facilita o acesso a algumas demandas que a gente obrigatoriamente tem que estar linkado. Não só do lado brasileiro, Monte Roraima, como você disse. O Monte Roraima ele é um atrativo que está numa tríplice fronteira, mas nós não temos acesso pelo lado brasileiro. Não tem, já pensamos várias maneiras, só se fosse de helicóptero, né? A gente tem um produto e tal, mas enfim. O tour regular tem que ser pela Venezuela. E aí você tem que criar um relacionamento bom com as instituições venezuelanas também. E lá também tem as instituições, as associações, o Ministério do Turismo, a Câmara do Turismo ali da região da Gran Sabana, o INPARQS, que é o similar ao nosso ICMBio aqui. Então, esse relacionamento faz com que as coisas caminhem principalmente dentro de uma legalidade. Isso
te dá respaldo, porque você é uma empresa que está dentro do conceito de turismo responsável, turismo legal, né, turismo com segurança, e isso ao longo dos anos foi nos fortalecendo dentro desse relacionamento. Tanto que em algumas situações desconfortáveis que houve já no passado por conta de fronteira, né? A Venezuela passou por algumas crises bem complicadas de fronteira, depois veio a pandemia também. Então, quando houve situações que foi necessário acionar os órgãos competentes, né? Uma palavra, com o primeiro contato, realmente naquele momento, não, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer, e a gente teve bons resultados, né? Ver que esse relacionamento institucional ele é muito importante, potencializa a segurança, né? E nós não temos assim, nunca tivemos nenhum tipo de problemas, tanto no Brasil quanto na Venezuela, e construímos ao longo desses anos um prestígio bastante bacana, né? Com base nos resultados que a gente fez durante esse tempo todo. Que legal, muito bom. Magno, você também comentou aí um pouco da parte da pandemia, né? Eu queria saber de vocês como é que vocês se viraram, porque o setor de turismo, nossa, o quanto ele sofreu não foi pouco não. A pandemia foi uma oficina muito, muito boa para todo mundo, né? Eu sempre fui muito otimista, muito seguro, muito tranquilo da gente saber quem a gente era e onde a gente estava naquele momento. Isso para a gente foi muito importante. Sabemos que outros colegas, né, tiveram dificuldades muito grandes e nós também tivemos as nossas dificuldades. Eu publiquei em 2020, quando começou a pandemia, publiquei um bannerzinho dizendo assim, 2020, 2120, né? Daqui a 100 anos, a gente sabe que nós estaremos fazendo turismo. E quando foi para a pandemia, eu fiz um igual, dizendo assim, eu não sei como será o turismo depois da pandemia, ninguém sabia. Mas eu sei que nós estaremos lá, né? Ou seja, a segurança de saber que você tem um desafio para atravessar e que a gente vai atravessar. Então, nós tivemos os mesmos problemas que todas as outras agências tiveram. Caixa zero, né? Não tinha receita, não tinha nenhuma operação funcionando, todo mundo dentro de casa, todo mundo pensando como manter o teu negócio. Quem tem sede própria está mais tranquilo, mas não é o nosso caso. A maioria das agências tem uma instalação alugada, tem que pagar o aluguel, tem que pagar os custos normais do mês, e a gente enfrentou os mesmos problemas. Uma das estratégias que a gente utilizou para que conseguíssemos sobreviver num período onde nada se vendia, nada se entregava, né, foi um sistema de voucher, que foi uma estratégia bem feliz da nossa parte, né? Então, lembro que a pandemia começou em março. Foi março de 2020. Quando foi em abril, um parceiro nosso, e aí nessa hora os parceiros foram muito importantes, um parceiro nosso de fora. A importância de ter comunicação, de ter parceria, de se relacionar bem, né? E de se ajudar, né? Porque nessa hora todo mundo tem que se ajudar. E um parceiro de São Paulo, né, chegou para mim e falou assim, Magno, que você acha da gente fazer uma promoção de venda do teu produto, Monte Roraima, para agora em abril, para a gente movimentar? Falei, cara, nós estamos no segundo mês de pandemia, cara, tá todo mundo com medo de sair na rua, né? Como é que vamos vender pacote em plena pandemia, em abril? Aí ele falou, eu só dei uma ideia e tudo, né? Aí depois eu fui para casa e fiquei pensando, cara, será? Né? Fazer chamada de capital, na verdade, né? Porque ninguém ia entregar nada naquele momento. Aí eu pensei, falei assim, vou elaborar uma proposta de um marketing, né, para vender através de voucher. Já começava a ventilar alguma coisa nesse sentido. Aí eu elaborei uma proposta, né, tudo escrito, bonitinho, oferecendo a possibilidade da pessoa comprar o pacote para usar lá na frente. A gente achava que a pandemia ia durar 3, 4 meses, não era? Né? Depois ficou durou mais de um ano e durou 2 anos, na verdade, né? Praticamente 2 anos. E aí a gente montou uma estratégia de entrega. E qual foi a proposta, né? Compre o seu pacote agora e viaje até o final do ano, né? Com tudo pago, com tudo certinho, sem aumento de nada. É o meu ou teu? E aí
tudo contratado, tudo muito bem escrito, né, para que o cliente tivesse o respaldo do que estava comprando e a gente tivesse o respaldo do que estava oferecendo. E depois, aquele ano não abriu, né, entrou para o ano seguinte, que o ano seguinte também não abriu, né, a fronteira foi abrir logo o ano passado, na verdade. E, pasme, nos anos anteriores à pandemia, a gente sempre fazia uma promoçãozinha de Black Friday, algumas coisinhas, 2 vezes por ano a gente fazia uma promoçãozinha. Nosso melhor resultado antes da pandemia foram, parece que 38 pacotes vendidos, se não me engano, em 2019. Em 2020, com a pandemia em curso, no mês de maio, né, nós fizemos a promoção e vendemos 58 pacotes. Ou seja, em plena pandemia, tivemos um resultado melhor do que antes da pandemia, né? Aquilo oxigenou a empresa, né? E aí, aquele ano não pudemos atender, porque a pandemia estava ali, a coisa entrou para o ano seguinte e começamos aí a flexibilizar na medida. Até hoje, estamos entregando voucher de pessoas que não puderam viajar por agenda, às vezes mudou o emprego, mudou a situação dela, mas está lá. O voucher dela garantido, né? Aquilo deu uma oxigenada no fluxo e a gente conseguiu ter calma para pensar o que fazer até que as coisas se acomodassem. Que legal. Não fiquei sabendo, porque se tivesse tomado conhecimento, teria vendido 60. Olha, eu vou dizer para você que foi uma sacada muito bacana, né? E pra gente garantiu aquele ano, porque uma coisa quando você tem uma empresa, ou você tem um orçamento familiar, quando o teu orçamento está ruim, está apertado, você perde a paz, você perde o sossego e você só pensa naquilo, né? Quando você consegue ter um pouco de conforto nessa parte, essa parte não é o que te preocupa em primeiro momento. Você tem cabeça para planejar, para pensar e tudo. E a gente precisava naquele momento, como todos os empresários, principalmente do turismo, de eventos, precisava ter fluxo de caixa para não se preocupar com aquilo e pensar como é que eu vou atravessar esse ano. E a gente foi muito feliz nessa estratégia, deu super certo. E depois as coisas foram se flexibilizando, foram mudando, as estratégias vão mudando ao longo do tempo. E estamos em 2023, em agosto de 2023, e a vida continua. E para a gente foi bem difícil, porque os dois trabalham na mesma empresa. Pois é. A única fonte de renda era da empresa. Então, daí vocês pensam como é que a gente estava. Eu trabalho na empresa, ele também. De onde a gente ia tirar dinheiro para a empresa e para casa? Então, porque muitos empresários, eles pegavam captação de outros lugares, né? E vocês não tinham naquela ocasião não, né? Hoje a coisa está um pouco melhor, mas naquela ocasião era ali. Então, além de você fazer com que a empresa funcionasse, é porque dali que ia funcionar o doméstico também, né? Exatamente. Então, ou você resolve ou você não resolve. E qual foi o aprendizado que vocês tiraram de toda essa dificuldade que vocês passaram, principalmente nessa época da pandemia? Assim, Douglas, se acontecer uma outra pandemia de novo, apesar de vocês conseguirem, né, superá-la com êxito, assim, eu não cometeria tal erro. Eu aprendi com isso e... Olha, a gente teve um pré-ensaio. Você quer falar? Eu ia falar, mas pode falar. Desculpa, dá um espaço pra Lena falar também, né? Desculpa. Quer falar? Pegando o gancho dele, a gente teve um pré-ensaio em 2019. Se vocês lembram que a fronteira fechou, que o Maduro teve alguns problemas com o Brasil e fechou. A gente acho que ficou uns 4 meses, né? Foi. Fechou em fevereiro e abriu em maio, né, uns 3 meses. E aí a gente também, pra gente foi, essa parte ainda foi pior, porque da pandemia a gente teve essa estratégia, já pensou um pouco, já pegando de 2019. 2019 não, foi de uma vez. Foi em fevereiro, pertinho do carnaval, a gente estava com 2 grupos, com as pessoas esperando já para vir, tudo pago. Um grupo acho que tinha 10 pessoas e o outro tinha 15, então... para ver o movimento que a gente tinha que pagar toda a viagem. E de repente fechou. E sem previsão. E aí a gente foi à loucura, porque teve que devolver dinheiro, a gente não tinha experiência nenhuma nesse momento.
de como fazer. E a gente teve que devolver dinheiro, a gente passou um aperto, mas, como nem o Magno comentou, aí a gente passou, mas a gente sobreviveu. Mas foi difícil. E na pandemia, a gente já estava mais descolado, porque a gente aprendeu com esse erro de como fazer, de como procurar algum advogado ou procurar leis, de como fazer para poder você se prevenir para se acontecer algo igual, a gente poder sobressair. E foi o que a gente fez. Então, e na pandemia foi bom, porque foi criado várias leis, acho que 2 ou 3, para a gente poder fazer, não devolver o dinheiro de imediato, a gente saber negociar com o cliente e devolver 6 meses, até 1 ano foi colocado essa lei. Então, a gente soube sobreviver dessa parte, já pegando o gancho de 2019. Então, para a gente, foi meio que um alívio essa Bem parte. interessante, porque se você se coloca no lugar do cliente, comentamos no início do episódio que as passagens para Roraima são muito caras. Então, a pessoa, de repente, comprou uma passagem com 6, 8 meses de antecedência, já tirou férias para ir para esse passeio, e de repente não vai acontecer o passeio porque a fronteira está fechada. Então é bem delicada essa situação do cliente, eu vou perder minha passagem, o que vocês vão fazer? Não é culpa da agência, é uma situação, é uma fatalidade que não é culpa da agência, mas muitas vezes o cliente não quer saber, culpar né? alguém. Não quer saber, eu quero o meu de volta, eu não quero me prejudicar por isso, Não né? vou sair no prejuízo, vou perder quanto? 2.000, 2.500 da minha passagem, vou ficar por isso mesmo, porque a gente sabe que uma companhia aérea hoje, ela ressarce apenas 40% do valor pago do bilhete, e ela demora 1 ano. E muitas vezes ela mata você na unha, porque eu não tive, na época da pandemia, eu estava com uma passagem comprada para viajar com a minha mãe. Nós nunca tivemos o reembolso, não fomos atrás, e essa semana eu fui comunicada pela Lena, que a Lena também é presidente da ABAV, que eu não vou reaver o meu dinheiro porque a companhia aérea tem 12 meses para ressarcir. E se o cliente não for atrás, ele perdeu. Olha só. O que a gente primou muito, cuidou muito nesse processo todo foi a transparência, né, com o cliente. Infelizmente, às vezes a gente, como consumidor, não costuma ler contratos, termos, você clica ali muito rapidinho, você quer resolver logo o negócio, mas ali está tudo descrito, quais as condições. Esse exemplo que a Lena falou de 2019, onde a gente não estava preparado para política, não tínhamos uma política de reembolso, naquela época não se falava em reembolso, né? E de remarcação também. Então, quando a gente passou por esse período que ela falou, foi um efeito cascata, né? Aí, em 3 meses, todo mundo cancelando viagem, não sei o quê, e o problema era local, não era mundial. Era um problema só de Roraima. Então, o cara não queria nem saber, eu quero meu dinheiro de volta que eu vou para o Rio Grande do Sul, eu vou para outro lugar. Então, a gente aprendeu muito ali que você tem que ter uma política muito bem estabelecida de relacionamento com o cliente. Quando veio a questão da pandemia, né, nós já estávamos mais amadurecidos, né, com termos mais bem estabelecidos. Agora, toda regra você pode aplicar exceções. Então, quando o cliente nos procurou, muitos foram, nós não tivemos uma ação judicial de reclamação, não tivemos nenhuma. E olha que foram muitos negócios feitos durante esse período. Por quê? Primeiro, você estabelece com o cliente o que foi contratado. Tá aqui, você assinou um contrato. Na nossa empresa, ninguém viaja sem um contrato de viagem. Por quê? Porque é um respaldo de ambos os lados, para o cliente e para a gente. Então, quando foi necessário fazer algum tipo de negociação, olha, a política que nós combinamos foi essa aqui, está aqui no contrato, né? Vamos aplicar essa política? Vamos aplicar. Houve casos de cliente que falou, não, mas eu não concordo, que não sei o quê, parará. Então, o que podemos fazer para flexibilizar que seja bom para você e que seja bom para nós também? E aí cada um cede um pouquinho, né, e o cliente sai satisfeito e a gente sai satisfeito. Então, essa transparência, essa flexibilidade na hora de negociar com o teu cliente é muito importante. Porque não é só o dinheiro que está em jogo. Um cliente, Marina e Douglas, você deve saber, quando um cliente sai insatisfeito, ele leva mais uma penca grande com ele, de 8 a 10 pessoas. É um pouco a credibilidade da empresa Isso. também, né, que vai... Agora, um cliente que você perde, às vezes, R$1.000, perde um valor ali que você negociou com ele, você perdeu aquele valor,
o cara fez a viagem, ele te recomendar para mais 1 ou 2, você recupera aquele valor lá na frente. E aqueles 2 ou 3 que vierem, te recomenda para mais 1, ou seja, é um ganho futuro, mas vale a pena. E esses mesmos clientes que a gente devolveu o dinheiro em 2019, muitos deles retornaram, compraram novamente a viagem. Por quê? Porque acreditaram na empresa, que no momento que eles pediram o dinheiro de volta, tiveram o dinheiro na mão. Então, eles novamente, já mais sem pandemia, sem mais fronteira fechada, compraram a viagem novamente conosco. Você falou uma coisa muito interessante, Magno, sobre fazer um contrato, que muitas vezes a gente não faz. A gente contrata um prestador de serviço, a gente contrata um advogado, a gente não faz um contrato, a gente contrata um contador, não faz um contrato. Eu tenho uma amiga que essa semana me relatou que ela foi surpreendida por um DARE de R$19 mil na empresa dela. Olha só. E já estava 4 meses vencido, que ela foi pedir, ela precisou de uma certidão, pediu da contadora, e foi aí que a contadora se deu conta de que esse DARE existia. E ela ficou muito perdida, porque pensa, uma profissional que não entende absolutamente nada sobre termos tributáveis. E ela falou, mas onde que eu entro? Qual é o site que eu entro? Onde que eu vejo isso? E aí a contadora ficou meio perdida, ela se deu conta de que foi um erro da contadora, e ela falou, e agora, quem que vai pagar isso? Né, diz que tinha 4, 5 mil só de juros, multa por atraso, juros. Então, eu acredito que se a gente pegar de exemplo esses aprendizados, não, a partir de hoje, na minha vida, eu vou fazer contrato, e vamos estabelecer aqui que nem o seu cliente, olha, eu acho que esse termo não tá bom. Vamos adicionar aqui, ó. Vamos adicionar isso e isso para que fique bom para os dois lados. Para que a gente evite situações como essa. Ela acabou tendo que pagar, ela precisava da certidão, ela acabou tendo que pagar juros que não cabiam a ela. Que era responsabilidade da contadora que errou. Olha, Marina, sei lá, eu acho que em 96, 97, um promotor do Ministério Público foi para o Monte Roraima com a gente, né? Não era meu amigo, hoje é meu amigo, mas foi para o Monte Roraima com a gente, fez a viagem porque me recomendaram para ele, a empresa ainda estava engatinhando naquela época, o CNPJ estava novinho, e ele foi a viagem e tal, e quando ele voltou, ele falou, Magno, foi lá me dar o feedback, ele falou, Magno, a tua viagem é fantástica, eu estou muito feliz com tudo que aconteceu, mas eu quero te dar uma dica, né? Ele falou assim, cara, você é vulnerável demais. Porque a tua operação é muito boa, mas há muitos riscos, né? De vida, inclusive. Você vai subir uma montanha. Aí ele falou, escreva tudo que você combina com o teu cliente. Porque quando é uma questão judicial, vale o que está escrito. E claro, a decisão do juiz, que é a interpretação que ele tem. Vale o que está escrito primeiro. São os autos, né? A partir daí, eu tomei em conta, né, e comecei a elaborar meus contratos desde aquela época. Hoje o contrato tem 5 laudas, 5 pautas, né? Tá tudo escrito lá. Você pode cair um raio na tua cabeça e você pode morrer. Você pode cair dentro de um rio, pode acontecer. E você pode ser muito feliz também com a viagem dessa, que ainda bem que nunca tivemos nenhum problema gravíssimo. A grande maioria vem feliz da viagem. Então eu aprendi, Marina, que uma empresa, né, o que é que você vende? Você vende sonhos, né, mas pode ter pesadelo, né? Você vende um produto físico, sabe? Então, tudo que você puder fazer da forma registrada, legalizada, isso te dá respaldo. Então, o que a Roraima Adventures construiu ao longo de 20 anos e conseguiu se estabelecer e nunca tivemos nenhum tipo de problemas, é porque as coisas são muito claras, muito transparentes com o cliente e conosco também. Aí, feita essa parte, o resto é operacional. É você fazer com que o cliente saia encantado da viagem, né? E a gente sempre manda toda a documentação antes. Quando você chega aqui, você já sabe tudo. Só se você não leu. Mas que a gente envia o contrato. É normal, né? É normal. A gente envia tudo. E aí ainda faz o briefing. Um dia antes da viagem, a gente ainda faz o briefing. E a pessoa só não vai sabendo se ela não quiser mesmo. Olha, esse promotor
Merece um beijo e um queijo, gente. Não, e não vou falar o nome dele aqui porque acho que é inoportuno, mas é uma pessoa que até hoje, né, nós somos amigos mesmo pessoais, porque eu falo para ele, cara, você foi uma peça importante na construção da Roraima Adventures, porque é a parte jurídica, né, a parte de legalidade da coisa, né. Então tem muita gente que fala, não, coloca um chocolate, coloca uma camiseta, coloca não sei mais o que. Ele olhou por essa parte aí, que é a parte que é onde pode ter um problema de um DARI, por exemplo, né, que a pessoa não sabe, o contador falhou nesse ponto. Então, para mim, eu sempre agradeço ele, falo, cara, ele está aqui, né, continua sendo Ministério Público, né, na parte ambiental, e é um grande amigo que contribuiu bastante com essa parte da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre os pacotes, né? Tipo assim, vocês devem oferecer vários pacotes e tudo mais. E falou também desse Salto Angel. Salto Angel, nem ouvi lindo, falar. É muito lindo, a maior cachoeira do mundo. Aí, assim, qual é a pretensão, né? Quais os maiores atrativos que vocês acham que costumam trazer as pessoas de fora para conhecer Roraima? E se o Salto Angel tá aí num desses atrativos também? Eu? Eu falo e você complementa. Pronto. Bom, a gente tem, na empresa nós temos vários pacotes, né? Na Venezuela temos o Monte Roraima, e o Monte Roraima nós temos roteiro de 7 dias, de 10 dias, que essa parte do monte é a menina dos olhos, acho que do mundo todo, né? Porque a gente também tem clientes fora do Brasil. Temos o Salto Angel, que é a maior cachoeira do mundo, que fica na Venezuela. Também é maravilhosa, que ela é mais vendida no período de chuva, que é de maio até finalzinho de agosto, são melhores, são onde tem o maior volume de água. Tem também a Gran Sabana, que também aqui todo mundo ama. Temos a Rota 174, que essa Rota 174 também é um roteiro, não é novo, ele já é bem antigo, mas a gente aprimorou mais ele sai de Manaus, vem por via terrestre, sai de Manaus, vai parando em Figueiredo, entra em Roraima, Boa Vista, depois vai para Caraima, depois entra para Venezuela, vai para o Tepequém, enfim, são 12 dias de viagem. É um roteiro completo, assim, passando por vários locais. Caracas, que bacana. E temos outros atrativos aqui dentro do estado que é só coisa maravilhosa que a gente tem aqui no estado. Pode completar, Magna. A ideia é essa, a ideia é ser um pouco diferente. Especificamente no Monte Roraima, que é um roteiro que hoje ele é bastante competitivo, né? Tem várias agências operando, mas a gente tem assim uma maneira muito própria de operar, né? Então, eu sempre falo que o Monte Roraima, você pode ir para o Monte Roraima. Douglas, você pode ir para o Monte Roraima. Eu vou, né? Se Deus quiser. E ele está lá, Marina já foi, ele está lá, né? Então você vai ter a mesma trilha, o mesmo cenário, né? O que vai diferenciar é o atendimento, né? É a logística, a questão dos detalhes que você vai experimentar. Então, a gente procura sempre trabalhar esse diferencial. Então, você vai ver as mesmas pedras, o mesmo cenário, mas a experiência vai ser diferente. Então, a gente procura, não só no Monte Roraima, mas em todos os produtos que a gente faz, levar para esse lado forte da experiência. O roteiro da Rota 174, né, que a gente coloca vivências amazônicas, porque o Roraima também é Amazônia, né? Então ele começa em Manaus, como ela falou, faz uma parte de Manaus, Figueiredo, e depois fazemos uma imersão aqui no estado de Roraima, né, compondo aí vários cenários, como Paraitepui, o Tepequém, né? Algumas comunidades, conforme for o roteiro, dá para adequar também. Então a nossa ideia é trabalhar esses roteiros como vivências mesmo, né? E temos também roteiros específicos, né? Nós temos das orquídeas, lá no Monte Roraima. Nós temos a expedição fotográfica. Aves. Agora a gente em outubro está fazendo um pacote só para mulheres. Então, assim, cada roteiro que a gente faz de experiência, que a gente fala, a gente simplesmente faz, não simplesmente só um pacote, a gente faz uma experiência, a gente entrega aquilo que o cliente realmente quer receber.
pegando o meu exemplo, quando eu fui para o Monte Roraima, eu fui no sofrimento. Eu carreguei minha mochila com toda a comida que eu ia consumir. Que tem o seu valor, né? Que tem o seu valor. Não quero mais. Então, assim, eu sofri muito, me machuquei, assim, não fui com calçado adequado, porque não tive orientação. Então, hoje eu já quero uma outra experiência, eu já quero levar minha água, os meus lanches. Hoje nós temos o serviço de carregador, que ele leva toda a sua bagagem, inclusive as agências já deixam a barraca montada, você não precisa, só chega para descansar. É essa experiência que eu quero, gente. É para curtir, né? Para passar perrengue, né? É o tal do perrengue chique. A gente fala que o turismo de aventura tem que ser aventura no estilo, mas não pela aventura em si do risco, entende? Então, eu gosto de sofrer. Eu já subi a Serra Grande pelo lado seco, que é aquela trilha mais inclinada, eu já subi 3 vezes. Eu gosto muito de trilha, mas o Monte Roraima, como é uma coisa mágica, totalmente diferente. Eu já fui no sofrimento, então da próxima vez eu quero ir para curtir a paisagem e tirar foto. Eu já sou meio doido. Teve uma vez, eu e um grupo de amigos, a gente foi subir a Serra Grande sozinho. A gente tinha ido algumas vezes, né? Então a gente achava que sabia. A gente foi subir na enrolação, a gente começou a subir 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Aí começou a anoitecer. Rapaz, a gente não vai chegar a tempo, não. Vocês iam dormir lá em cima. E ficou tudo escuro, assim, meu Deus, e agora? E a gente perdido, no meio não sabia onde estava e tudo mais. A gente achou um riachozinho ali, não, vamos acampar aqui mesmo. E no outro dia, quer saber? Vamos voltar. A gente nem terminou a subida. Eu já passei por umas experiências também meio... Não tem juízo. Não tem seu valor. Eu acho que os perrengues também é legal ter história para contar, né? Com Mas certeza. Se a ideia é você desfrutar e realmente ter um planejamentozinho, faz muita diferença. Não, bacana. Gente, mudando de assunto, vamos pegar o lado tributário das empresas. Estamos aí de frente para a reforma tributária, estão costurando aí no Congresso a nova reforma tributária, e eu gostaria de saber, Magno, a tua opinião, como é que vai impactar o setor de serviços como um todo, né? Todos nós aqui somos do setor de serviços. É um dos setores que eu acho que sofrerão maior impacto, né? Porque os percentuais aí estão levando para cada segmento, né? Mas eu acho que a carga tributária, no final das contas, ela vai trazer um impacto muito grande. Ainda está muito cedo para a gente dizer o que realmente vai acontecer. O que, no final das contas, o receio maior é que isso impacte na demanda, né? Porque a gente sabe que esse um produto acaba se tornando mais caro, né? Produto mais caro, porque estoura sempre lá na ponta, né? Então, para o ano que vem, que eu acho que talvez a gente comece a sentir alguns primeiros reflexos, a gente ainda está assim, bastante incerto como é que vai se comportar o mercado, né? A gente falava agora há pouco que o turismo de natureza, por exemplo, você não consegue fazer um turismo virtual, né? Não é a mesma coisa. Então, se você tem um produto forte como o Monte Roraima ou outros produtos que só tem aquele produto e as pessoas querem viajar, aí começa a haver uma segmentação de perfil de público, né? Porque a gente sabe que essa tributação ela vai acabar atingindo boa parte da classe média, né? E um pouco mais a parte da sociedade menos favorecida. Todos vão pagar, mas quem tem mais condições acaba sofrendo menos esse impacto, né? Então, como empresa, a gente ainda está acompanhando, mas a gente acredita que vai haver um impacto e isso pode diminuir um pouco a demanda nesse segmento. Se fala aí em taxas, né? Ainda não se sabe ao certo, de 28%, que pode chegar a maior taxa de imposto sobre o consumo do mundo. Né? Então o Brasil ele tem muito esse porém, porque a gente já tem uma complexidade tão grande ao se calcular tributos, e além disso, você tem muito tributo sobre consumo, né? Atualmente, você vai comprar uma caixa de leite, você não sabe quanto é que está pagando de imposto naquela caixa de leite. Em outros países, quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai comprar um celular, você
bota o preço do celular, você já calcula o tributo que você vai pagar e você paga esse tributo por fora. Né? Coisa que não acontece no Brasil. Então, muitas vezes a pessoa acha que é o empresário que está metendo a faca, é que isso, porque tem aqueles impostos que estão ali no produto e ela não enxerga. Né? Apesar de a reforma tributária ela trazer esse lado negativo, que é essa alta carga tributária para específicos setores, né, ela também, acredito eu, que ela tem um lado positivo, porque ela vai trazer essa visão para o consumidor. Então o consumidor ele vai ver, poxa, eu estou pagando um imposto muito alto. Peraí, a gente vai ter que começar a reclamar sobre isso. Aí vai se tornar, né, numa frente onde provavelmente a gente vai começar a andar para que o tributo ele seja menos oneroso. Nós ficaríamos muito felizes se a reforma tributária viesse para reduzir o imposto. Infelizmente... Como no mundo inteiro, quando fazem uma reforma, é o que acontece. Mas, infelizmente, no Brasil, não é o que vai acontecer, porque nós temos um Estado que gasta muito. Essa semana eu ouvi uma notícia de que o teto de gastos não existe mais, foi rompido. Nós estamos diante de um governo que aumentou o número de ministérios, já há décadas que nós vemos no Brasil um aumento exponencial de privilégios da classe política, do alto escalão do funcionalismo público. Então, eu já falei outras vezes aqui, eu infelizmente sou pessimista com o Brasil. É muito triste a gente ver que, ao invés deles tentarem reduzir o número de funcionários, tentarem reduzir os próprios privilégios, a gente sabe que eles não vão fazer, né? Isso, eles não vão cortar os próprios privilégios. Então, é apertar o cinto, é segurar como a gente pode. A reforma tributária, para ela vir com diminuição de carga tributária, ela teria que estar acompanhada da reforma administrativa. Então, sem reforma administrativa, não vai ter redução de carga. É difícil. E pegando o gancho um pouco dessa reforma tributária, eu também queria falar sobre um pouco do PERSE. Né? Eu acredito que tem muitas empresas de turismos que ela não tem noção do quanto ela pode estar economizando, que na época da pandemia, como o setor, né, o segmento do turismo, ele foi o mais afetado. Então o Brasil, o governo, ele deu um benefício fiscal para as empresas, onde elas não precisariam pagar durante 5 anos, né? Isso daí começou, se não me engano, foi a partir de 2022 ou 2021, 5 anos sem pagar imposto de renda, sem pagar contribuição social, sem pagar PIS e sem pagar COFINS. Então, querendo ou não, você, basicamente, os impostos federais, você ia estar zerado aí, ia estar suspenso até esse prazo. Tem muita gente que não sabe disso, né? Infelizmente, tá pagando imposto à toa e tudo mais. Já conversei com algumas pessoas do setor de turismo e elas, poxa, eu não sabia que era assim e tudo mais. Mas é questão um pouco de você também até chegar e conversar com o seu contador, às vezes ele consegue te passar de uma forma melhor. Consegue te passar. Bom, gente, para finalizar, eu queria perguntar de vocês um conselho que vocês dariam para quem tem um interesse de entrar nessa área de turismo, né, através de todas as dificuldades e experiências que vocês já passaram. O que vocês têm para dizer, né, para o pessoal aí que está assistindo a gente? Olha, uma vez São vários conselhos, né? Tenha um amigo promotor. Começar. Uma vez me perguntaram assim, Magno, turismo dá dinheiro? Aí eu falei, rapaz, quem dá dinheiro é pai e mãe, né? Turismo dá muito trabalho. Bom, todos os segmentos de profissionais, eles têm que ser apaixonantes. Se você é jornalista, se você é radialista, se você é promotor de eventos, se você tem um motel, se você tem um empreendimento, você tem que gostar do que você faz. Então, no turismo não pode ser diferente. Você tem que gostar do turismo. Se você vai entrar no turismo só para ganhar dinheiro, de repente você pode não ser tão bem sucedido. Se você tem que gostar do que faz e saber o que você faz. Então você vai montar uma agência, né? Você vai fazer o que com a tua agência? Você vai vender bilhete, você vai vender pacote turístico, você vai vender viagens, você vai vender sonhos. Que tipo de produto você pensa em oferecer? Saber, conhecer o produto que você vende, né? Se capacitar, se profissionalizar. Então, a primeira dica é saber realmente o que você quer.
com o teu negócio no turismo. É turismo de natureza? É turismo de evento? É turismo gastronômico? Comunidades? Né? Qual é o segmento que você se identifica? A partir daí, buscar conhecimento, buscar capacitação, buscar saber como é que funciona aquele tipo de negócio que você está se propondo, buscar experiências de quem já está no mercado. Né? Pô, o cara está com 20 anos, alguma coisa ele fez de certo para durar 20 anos. Tem um outro que não deu certo. O fulano abriu uma agência com 4 anos, 5 anos, naquele segmento ele não deu conta. O que levou aquela empresa a não dar certo? Gestão financeira, mercado, o que aconteceu? Aprender com os erros também de quem errou. Então é muito importante, né? E sobretudo relacionamentos, como eu falei, relacionamentos abre e fecha portas, né? O que a gente construiu ao longo desses anos foi fruto dos nossos relacionamentos. Aprendemos muito com parceiros que acertaram, aprendemos muito com parceiros que não acertaram. Então, basicamente seria isso daí, né? E acreditar no sonho. Eu acho que uma vez um amigo conversando com a gente, né, queria abrir uma empresa e tudo, eu pensei, esse teu sonho de abrir uma empresa tá em você? Ou você está apenas querendo um meio de vida, né? Porque se é um meio de vida, não precisa ser o turismo. Qualquer negócio que você montar, de repente dá certo e de repente não dá certo. Mas no turismo tem que ter paixão pelo que você faz. Se você não tiver paixão, cara, não vai. Então, fica essa dica aí, né? Para quem está pensando em ingressar no turismo, quem dá dinheiro é pai e mãe, né? Turismo dá muito trabalho. Eu sempre falo que o operador de turismo, ele é que nem médico e bombeiro. Vive de plantão. É assim. É incrível. E eu falo a mesma coisa que o Magno comentou. Entrar no turismo é apaixonante. Porque quando a gente abriu a agência, eu não era formada em turismo. Eu me apaixonei por turismo e comecei a estudar turismo. Fiz graduação em turismo, então hoje assim, sou maravilhosa, sou apaixonada no que eu faço e realmente você tem que gostar. Gostar do que faz, você entrega para o cliente aquilo que você gostaria que fosse para você. Então você faz com amor. Então tudo que você vai fazer, a logística, o brief, tudo que você passa para o cliente, você passa essa emoção que você tem, como você gostaria. E isso que a gente faz. É apaixonado pelo turismo, é apaixonado pelo que a gente faz e é apaixonado pela nossa empresa. E é isso a dica que eu falo, se apaixone por tudo que você faz. Que legal. Poxa, bacana. Muito bom. Eu acho que de 8 episódios que a gente tá gravando agora, né? 7 pessoas falaram em relacionamento e outras falaram em paixão. Então a gente já tá pegando o fio da meada aí, gente. Tem que se relacionar, tem que criar network. Se você quer entrar em um ramo, em alguma coisa do tipo, você tem que pegar um mentor ou alguém que já errou bastante e aprender com aquela pessoa. Exatamente, é isso que a gente faz direto. A gente sempre busca a experiência em outras pessoas e a gente vai aprendendo. E isso é maravilhoso. Show de bola. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Foi muito bom, a gente aprendeu muito. Essa conversa aí, tipo, tanto de falar sobre o turismo, reforma tributária, empreendedorismo entre casais, foi, excelente. E, pra finalizar, tá, a gente não trouxe o livro, e inclusive a gente ia trazer o mesmo, se fosse pra trazer o mesmo livro. E aí, então, tu quer falar o livro ou eu falo? Pode falar. O livro é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, de Gustavo Cerbasi. Aproveitando, né, o episódio onde a gente tem um casal empreendedor que já tem empresa aí há 20 anos, eu acho que é um livro muito bom para vocês aí, né? E é sempre bom o casal ler. Tanto a mulher quanto o homem, que eu tenho certeza que não vão se arrepender. E, gente, Lena, obrigado. Magdo, obrigado. Vocês foram sensacionais nesse episódio e, quem sabe, até a próxima. Com certeza. Obrigada. Obrigado a vocês também. Até mais. A gente que agradece.